Zacarias 9. Nós vamos meditar no texto, versículo 11 a 13. Deixa eu te falar o que Deus semeou no meu coração para trazer para você. Antes de começar especificamente no texto e no que diz o texto, e naquilo que o Espírito extraiu para esta noite, acerca desse texto, para nós, para a nossa igreja, para aqueles que estão aqui, deixa eu tentar falar para você em que circunstâncias viviam esse povo, que é o povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel, no tempo de Zacarias, e não só no tempo de Zacarias, depois do tempo de Zacarias, e ainda em alguns momentos pontuais, o povo viveu dias difíceis, e depois ainda estão previstas para acontecerem em um tempo futuro algumas coisas sobre esse povo. Mas eu queria dizer para você de algo que acontecia com muita frequência quando esse povo, chamado povo de Deus, ele era oprimido. Ele era, de alguma forma, oprimido por seus inimigos. Coisa que a gente conhece quando trata da nossa vida espiritual. E eu quero que você faça mesmo um paralelo da vida espiritual com isso que eu estou dizendo e com tudo que vai acontecer aqui nesse texto que nós vamos ler. Esse povo, chamado povo de Deus, eles tinham alguns princípios de fé, alguns princípios religiosos, e esses princípios eles eram sempre afrontados, sempre afligidos, sempre quebrados pelo inimigo, pelos inimigos desse povo, quando eles estavam sofrendo opressão. Deixa eu tentar explicar mais ou menos o que acontecia aí nesse tempo em que Zacarias está profetizando algumas coisas. Esse povo estava sofrendo algumas opressões, que neste caso estava vindo de uma potência mundial da época chamada Grécia. Ok? Obrigado. E dentre as muitas coisas que aconteciam, eu anotei algumas aqui, que a guerra que se estabelecia entre judeus e os seus inimigos, e principalmente com os seus, nesse caso com os gregos, essa guerra, ela era, além de muito cruel, de opressão, ela tinha muito a ver com situações de desafio da fé. E eu quero tentar explicar. Era uma guerra que se caracterizava pela opressão, por abominações à crença e à fé dos judeus. Não era só uma guerra de domínio de território, não era só uma guerra estabelecida por domínio de povo, mas era uma guerra que atingia o íntimo, porque você sabe, e nós sabemos, independente do credo que você tenha, independente da fé que você professe, independente da religião da qual você faça parte, você sabe que quando se trata de religião, estão dentro de nós algumas convicções, e essas convicções de fé que estão arraigadas em nós, quando mexidas, quando afrontadas, elas mexem muito com a gente, mexem muito com o nosso íntimo. E eles faziam coisas do tipo, os judeus tinham por hábito guardar o sábado, ou seja, o sábado ninguém trabalhava, todos se voltavam para o serviço religioso, para Deus. Então era uma das formas de cultuar e uma das maneiras de
preservar o culto ao Senhor, era guardar o sábado e dizer: nós temos um dia e esse dia é muito especial para nós e nós não abrimos mão dele, nós não trabalharemos, nós não faremos nada, nós nos dedicaremos ao Senhor neste dia. E guardar o sábado era algo muito importante para o judeu, estava enraizado na cultura judaica. E aí acontece uma coisa: os gregos e na guerra dos Macabeus, por exemplo, também foi uma guerra de opressão contra os judeus. Acontecia uma coisa: eles eram proibidos de guardar o sábado, né? A opressão vinha nesse nível. Vocês querem guardar o sábado, vocês acham que é importante guardar o sábado, então vocês estão proibidos de guardar o sábado, vocês não vão mais guardar. Então eles iam minando os judeus com essas coisas. Tinha uma outra coisa, por exemplo, que os judeus circuncidavam os seus filhos. A circuncisão era algo também no contexto religioso, e eles tinham isso como um padrão. Os judeus precisavam ser circuncidados, e até hoje é esse processo de circuncisão das crianças, dos bebês. Se você quiser entender um pouco disso, anote essa palavra circuncisão e vai estudar isso. Não dá para a gente explicar tudo, mas era um processo que era no físico, porém era muito religioso, estava voltado à fé dos judeus. E acontecia uma coisa interessante nesse tempo: no tempo da opressão, no tempo da afronta, eles também eram proibidos de circuncidar as crianças. Isso para eles era muito difícil, amados. Muito difícil, porque isso estava na cultura religiosa, isso estava no coração deles. Eles entendiam que fazendo assim eles estavam agradando a Deus, mas de repente a opressão que vinha era: você não pode fazer. Então eles não podiam guardar o sábado, eles não podiam circuncidar as crianças, e essa era a opressão que vinha. Tinha um outro tipo de opressão, e essa talvez fosse a maior das afrontas, que era o seguinte: eles iam para o altar dos judeus, onde os judeus tivessem montado um altar para Deus, como se fosse um templo, uma igreja ou qualquer outro altar que era levantado para Deus. E eles lá nesse altar, os judeus também tinham o hábito, e era cultural, religioso, sacrificar animais. Mas a regra era sacrificar animais puros, animais escolhidos, animais selecionados, porque havia um compromisso diante de Deus de fazer assim, até que isso foi abolido em Cristo Jesus, mas os judeus preservavam isso no passado, e eles sacrificavam animais nos altares, nos lugares santos para os judeus. E aí, no tempo da opressão, acontecia uma coisa muito terrível. Eles pegavam porcos, os inimigos pegavam porcos, que para os judeus eram animais imundos, ok? Eram animais indesejáveis, eram animais que eles nem comiam, não gostavam nem de criar, não gostavam de se relacionar nem com quem criava, ok? Quando o Senhor Jesus atravessou o mar para ir à cidade de Gadara, a cidade de Gadara tinha por cultura a criação de porcos. Tanto é que quando Jesus expulsa um demônio lá, os demônios do homem lá de Gadara, esses demônios entram nos porcos, porque essa era uma cultura. Jesus foi lá, mas os judeus não gostavam de estar juntos. Tal era para eles abominável esse animal chamado porco, ok? Aí os inimigos, sabe o que eles faziam? Pegavam os porcos e sacrificavam nos altares onde os judeus estavam sacrificando para o Senhor. Tempos de opressão, tempos de aflição e de afronta. Aí, quando eu estava meditando nisso, e antes de ler o texto do qual nós vamos falar um pouco sobre ele, Deus trouxe ao meu coração a seguinte coisa: nós podemos até estar vivendo tempos de afronta. É possível que essa é uma das principais armas do inimigo, pode ter certeza disso. Uma das principais armas do inimigo é te afrontar. Ir de encontro àquilo que você crê, tal como eles faziam aqui. As tuas convicções de fé, os teus princípios, aquilo que você aprendeu,
Uma das principais armas do inimigo é ir de encontro a isso para afrontar. Quando você vê as principais batalhas do povo de Deus com outros povos, você vai identificar isso. Quando Davi foi tomar uma decisão de enfrentar Golias, é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia. A Bíblia conta que houveram 40 dias de afronta. 40 dias de afronta. A Bíblia diz que pela manhã e à tarde, o gigante chamado Golias aparecia no cume da colina, lá no monte, e gritava e falava: não tem homem aí não, tem ninguém aí para vir pelejar contra mim, não tem ninguém com disposição para vir lutar comigo. Afronta. Queria que você guardasse essa palavra agora. Afronta. Essa é uma característica do inimigo. E eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual, para dizer para você que entrou aqui nessa noite. Uma das coisas que o diabo mais usa para tentar minar a nossa fé, para tentar derrubar a gente, para tentar nos colocar com medo, para tentar diminuir a gente, chama-se afronta. E ele usa isso. Continua usando nos dias de hoje. Continua usando nos nossos dias. Continua usando na nossa vida, contra a nossa vida. Mas algo muito especial Deus me disse quando eu estava estudando aqui. Esse povo era chamado povo de Deus. O povo judeu era chamado povo de Deus. Aqui neste lugar está um povo chamado povo de Deus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa que o Espírito colocou no meu coração para eu te dizer nessa noite. Apesar deles serem afrontados na sua fé, eles nunca deixaram de ser povo de Deus. Nunca perderam a identidade de povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que entrou aqui nessa noite. Apesar das afrontas que estão vindo sobre a tua vida, você faz parte de um povo chamado povo de Deus. Você faz parte de um povo chamado povo escolhido, propriedade dele. Aleluia. Apesar das afrontas, as afrontas não conseguem diminuir a nossa identidade em Deus. Eu ouvi alguém dizer que nem mesmo os nossos pecados fazem Deus amar a gente menos. E é verdade, porque Ele morreu, Jesus morreu por nós, exatamente por causa dos nossos pecados. Foi a expressão máxima de amor. Então não muda. Deixa eu reforçar isso. Não muda. Se as afrontas estão vindo com muita força, de maneira a tentar abalar a sua fé, a tentar abalar as suas convicções, a tentar te fazer parar de orar. Uma das maiores tentações que o cristão tem, que aqueles que conhecem a Deus, que professam a fé em Jesus têm, uma das maiores tentações é parar de orar. Sabia? Você começa a orar por alguma situação, deixa eu te desafiar, algo que você estava orando, e de repente, porque o tempo passa, porque você começa a olhar as circunstâncias, porque o inimigo se levanta e diz: não adianta orar, não adianta você falar. É um ataque às nossas convicções de fé. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que quando a gente ora, o Senhor responde. Quando a gente se dobra, e nesse texto eu vou mostrar isso para vocês. Quando a gente se dobra, quando os nossos joelhos se dobram, o Senhor responde. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós somos afrontados quando o inimigo diz para nós, diz no nosso íntimo, diz no nosso coração, manda alguém dizer. Às vezes é alguém mesmo, e às vezes é alguém que a gente nem espera. Às vezes é alguém do meio, que deveria te estimular a continuar orando. Aí vem alguém e diz: não ora não, cara, que isso, para de orar, não adianta. São ataques aos nossos princípios e às nossas convicções de fé. Deixar de estar na casa do Senhor, deixar de ler a palavra, deixar de adorar, como nós cantamos aqui: eu nasci para te adorar. E foi para isso que você nasceu, foi para isso que eu e você nascemos. Deixar de se dedicar ao reino e às coisas do reino, ao trabalho ao reino.
no reino? Exatamente pelas afrontas que se levantam. Sansão foi outro que foi afrontado, e nas suas convicções, na sua fé, na sua força, naquilo que ele tinha de melhor. Mas eu vou ler o texto, mas eu quero te falar uma coisa. Nenhuma das grandes afrontas que você está passando, isso é um recado. Quando a gente fala que nós vamos trazer um recado de Deus, é por isso. É porque Deus está querendo falar com você que entrou nesse lugar. Nenhuma das tuas maiores afrontas são capazes de diminuir a tua importância e a tua identidade como povo de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Um povo escolhido, um povo lavado e remido no sangue, um povo que continua sendo povo apesar das aflições, um povo que continua sendo povo apesar das lutas que tem, um povo que continua sendo povo de Deus apesar das dificuldades que nós temos e que todos têm. Porque a Bíblia fala disso, que o sol nasce para bons e para ruins. Mas nós somos povo. Diga para a pessoa que está perto de você: nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Somos povo. Fazemos parte. Então eu queria abrir essa nossa reflexão, trabalhando isso e ler com vocês aí o texto, que ali vai ficar cortado, então deixa eu ler aqui. Ainda quanto a ti, por causa, acho que da mesma tradução. Vamos lá. Zacarias 9, versículo 11 a 13 diz assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como espada de um poderoso. Só até aí. Eu estava cavando o coração de Deus acerca dessa palavra, que é uma palavra profética, que tinha um propósito, um tempo específico para os judeus, mas para nós nessa noite tem uma representação muito grande. E eu quero começar falando dessa expressão, porque esse texto ele é quase que um texto poético, é quase que uma profecia poética. É como se Deus estivesse tratando as coisas de uma maneira poética. E quando você lê esse texto na Bíblia, na linguagem de hoje, você vê como isso se transforma de verdade numa poesia. E aí a Bíblia diz: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Deixa eu parar aqui para refletir isso com você. Espiritualmente, sabe o que significa, Márcio? A Bíblia está dizendo, e o Senhor está trazendo para nós isso nessa noite como uma revelação. Em primeiro plano, a razão pela qual nós somos libertados, nós somos libertos. Queria que você compreendesse isso. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança. Esse sangue da aliança que é citado aqui está num texto de Êxodo 24:8, que eu vou ler para você, não precisa procurar, eu vou ler para você. Diz assim: Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. A aliança do Senhor, o pacto do Senhor com o seu povo, ele é marcado por sangue. E essa palavra aqui em Zacarias está dizendo isso: ainda quanto a ti. E eu quero falar isso para você. Quero que você olhe nos meus olhos agora. Talvez eu não consiga olhar nos olhos de todos,
mas eu quero falar isso para você, ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança. Você está sendo afrontado? Lembra da aliança, lembra do sangue do cordeiro que foi derramado por nós. Não mais um cordeiro animal, agora um cordeiro de Deus. A Bíblia diz que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta mesma aliança continua valendo para os teus dias de afronta, para os teus dias de tribulação, para os teus dias de luta. Eu quero declarar isso nessa noite. Quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertarei os teus presos da cova em que não havia água. Deixa eu falar um pouco o que significa essa cova que não havia água. Eram poços cavados, profundos, e ali, quando não havia água, eles lançavam prisioneiros, eram colocados nesses poços, e eles não tinham como sair, não tinham como sair. E esse é o sentimento, o Espírito falou comigo, que esse é o sentimento que muitos de nós temos quando estamos sendo afrontados. Nos sentimos impotentes, não conseguimos sair da situação. Olhamos ao redor de nós. O que você vê quando olha ao redor? Você está dentro de um poço, imagine agora, você dentro de um poço, cercado, você olha para um lado, é barro, terra, e não tem saída, não tem saída. E uma vez eu ouvi um pregador dizer o seguinte, que o inimigo, algumas vezes, nos cerca, coloca tijolos ao nosso redor e vai subindo esses tijolos, formando um grande poço. Mas tem uma coisa que ele não consegue fazer, é tapar a parte de cima, porque de cima e do alto vem o nosso socorro. A palavra de Deus diz isso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem do Senhor, que está escrito na palavra. O meu socorro vem do Senhor. Diga isso comigo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí a palavra diz assim: olha, quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertarei os teus presos da cova em que não havia água, dos poços. O Senhor falou comigo que isso são sentimentos que às vezes nós trazemos. O sentimento de estar preso, de não saber para onde ir, de não ter saída, de estar cercado, de estar no profundo, de não ser escutado por ninguém, de não ser ouvido. E a gente se sente como alguém que está no profundo de uma cova, está dentro de uma cisterna, está dentro de um poço, não tem saída. A gente olha e não vê por onde. Mas a palavra de Deus, em relação às tuas afrontas, eu queria que você guardasse isso. Em relação às tuas afrontas, a palavra de Deus é: eu libertarei os presos da cova em que não havia água, e farei isso por causa do sangue da aliança. Eu libertarei os presos da cova. Você que está preso no teu íntimo, no teu coração, você não consegue romper porque você está preso. Aí a palavra de Deus vem para você: você tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança contigo, que não mais foi feita pelo sangue de um animal, mas foi feita pelo sangue do cordeiro. Nós vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco, que fala muito isso. Mas eu gostaria de te dizer nessa noite: tem uma aliança firmada, e Deus guarda a sua aliança. Deus zela pela sua aliança. Por isso eu disse para você: nenhuma das maiores afrontas pode diminuir você, pode tirar você do centro dessa aliança. A aliança continua valendo. Vou repetir para você: a aliança continua valendo. Continua valendo porque ela foi feita com o sangue do cordeiro. Mas eu estou sendo afrontado, eu estou sendo diminuído, estou dizendo que a aliança continua valendo. E nós estamos no ministério que restaura a aliança, porque nós cremos que a aliança continua valendo. O poço representava dias de angústia, de desespero, de prisão, lugar de onde não conseguíamos sair, lugar que mina as nossas forças e as nossas esperanças.
mas eu gostaria que você dissesse para mim, comigo assim: a aliança continua valendo. A aliança continua valendo. E tem afronta, mas a aliança continua valendo. E tem perseguição, mas a aliança continua valendo. E tem angústia no íntimo da alma, mas a aliança continua valendo. E a aliança do Senhor vai prevalecer sempre, amado. Vai prevalecer sempre, porque ela é feita na cruz. Ela foi feita na cruz, ela foi feita com o sangue do Cordeiro. Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, para que essa aliança nunca mais perdesse sentido e valor. Existem pactos humanos que são quebrados. Nem sei porque eu estou falando isso, mas escute isso. Às vezes casamentos se rompem, pactos humanos são quebrados, mas a aliança que o Cordeiro fez conosco nunca vai perder o seu valor, porque Ele garante isso. Por causa da aliança feita com sangue, eu libertarei os prisioneiros da cova sem água, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Vai ter gente sendo livre nessa noite de sentimentos do íntimo. Está aqui dentro, está doendo, você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, e o Senhor está te respondendo nessa noite. Todas as afrontas, todas elas não diminuem o teu valor. Não diminuem o teu valor. Não conseguem diminuir você. Não consegue. Aos olhos de Deus você continua sendo quem Deus amou. E a Bíblia diz que Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A outra coisa que esse texto nos fala, eu queria compartilhar com você. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Não sei, o texto ali retirado, mas tem uma versão que fala prisioneiros da esperança, ok? Mas voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em novo. Olha que lindo. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em novo. Tem algo de Deus muito sério para te dizer a respeito disso. As fortalezas eram lugares altos e muito bem protegidos. E quando eles eram, de alguma forma, oprimidos, é porque eles já estavam fora da fortaleza. Eles já tinham sido arrancados da fortaleza. Eles já tinham sido levados, estavam em tempos de opressão, em tempos de afronta. E aí o Senhor diz o seguinte: voltai à fortaleza, ó presos da esperança. E aí eu parei para pensar um pouco nisso e descobri uma coisa, aliás, duas coisas. Primeiro, a minha fortaleza, a tua fortaleza, a nossa fortaleza é o Senhor. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor está dizendo nessa noite: voltem para mim, voltem-se para mim, apesar das afrontas, voltem-se para mim, prisioneiros da esperança. Sabe por que prisioneiros da esperança? Porque muitas vezes, queridos, nós temos a esperança, estamos presos à esperança, contudo as circunstâncias dizem não vai acontecer. E o Senhor suscita a fé no teu coração nessa noite para dizer: voltem-se para mim, ó prisioneiros da esperança, porque o que eu vou realizar não é mais só o que você espera, mas é o dobro de tudo que você espera. A palavra diz assim: olha, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Quando eles estavam fora da fortaleza, quando eles estavam prisioneiros, havia muita perda, perdiam muita coisa. E o Espírito que está aqui nessa noite está sondando o teu coração e vendo que o sentimento que você tem no teu íntimo é assim: olha, eu perdi muita coisa, perdi coisas que eu tinha e que eu valorizei, perdi coisas que eu tinha, que eu valorizava, mas ninguém valorizou.
perdi muita coisa. Aí a palavra do Senhor é: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Palavra de Deus para nós nessa noite. Isso aqui não vai ficar e não ficou, nós não entendemos que ficou no passado ou para se cumprir só para o povo de Israel. Isso aqui é a palavra de Deus para se cumprir entre nós, entre nós, para se cumprir na tua vida. Perdeu, está com sentimento de perda. O sentimento primeiro que nós abordamos, o primeiro sentimento que nós abordamos é o sentimento de impotência, de não poder fazer nada, de estar cercado, de estar no fundo do poço. O segundo sentimento que eu quero abordar com você é esse sentimento de perda. Algo que nós perdemos, algo que ficou pelo caminho, algo que nós investimos e não aconteceu. Eu costumo dizer que um casamento que é rompido é uma das maiores frustrações que você carrega para o resto da vida. Mesmo que você deixe de amar a pessoa, né, o cônjuge, mas há uma frustração de tudo que você investiu de tempo, de crédito, de vontade, de pensamento, de planos, de projetos. E o Espírito está falando no meu coração sobre planos e projetos que nós criamos, que nós tínhamos, que nós gostaríamos que acontecesse. E de repente parece que tudo ruiu. E aí o Espírito diz: voltem à fortaleza. Quem é a nossa fortaleza, amados? Diga comigo: o Senhor é a minha fortaleza. Senhor é a minha fortaleza. Diga mais alto: o Senhor é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. É Ele que me sustenta. Nele está toda a força e poder, diz a palavra. E eu creio que esse é o momento em que nós vamos nos voltar para Deus. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dor. Você pode repetir isso comigo? Voltai-vos à fortaleza. Voltai-vos à fortaleza. Ó presos da esperança. Ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Te restaurarei em dobro. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o Senhor vai te restaurar em dobro. Restaurar em dobro. A restauração do Senhor não é uma restauração qualquer. A restauração do Senhor é essa: eu vos restaurarei em dobro. Em dobro é em abundância. Em dobro é maior do que o que você já teve. Em dobro é que a glória da segunda casa há de ser maior do que a da primeira. Em dobro é que a situação que você viveu, que você achou que era muito boa, Deus tem algo muito maior e muito melhor para realizar ainda nesses dias. Você não morreu porque Deus não permitiu que você morresse, porque essa palavra há de se cumprir na tua vida. Eu hei de restaurar em dobro, hei de fazer acima e além daquilo que você pensa e daquilo que você pede. Assim diz o Senhor nesta noite. E de restaurar em dobro os sentimentos, e de restaurar em dobro o amor, e de restaurar em dobro tudo aquilo que você desejava, tudo aquilo que estava no teu íntimo, tudo aquilo que, sabe, você projetou. E de restaurar em dobro. Voltai-vos à fortaleza. E aí tem o final desse texto que diz assim: porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitei a teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Deixa eu falar sobre essa questão e vou encerrar aqui a ministração dessa noite. A primeira coisa que esse versículo, que é o versículo 13 de Zacarias 9, diz é o seguinte: porque curvei Judá para mim. Essa expressão ela é mais entendível quando você lê numa outra versão que diz que Judá se curvará como um arco. Aleluia. Sabe o que o Espírito está falando? Que não acabou nada. Ainda vou usar a tua vida. Ainda vou usar você. Jorginho, o Senhor vai te curvar como um arco. Você que entrou nessa noite achando que
acabou. Um dia eu achei que acabou. O Jorge fez parte de um tempo da minha vida em que eu entrei naquele lugar achando que acabou, tinha acabado tudo. O inimigo me convenceu, acabou, não tem jeito. Aí o Senhor falou assim: opa, eu vou curvar você como um arco. Você sabe o que o arco faz quando se curva? O arco projeta. O arco é feito para projetar. E projetar significa lançar à frente, lançar adiante, jogar longe, avançar, é para frente. Essa é a função do arco. E quando eu estava lendo sobre o arco que se curva, me veio ao coração, com toda honestidade, o nosso hábito de postura quando vamos orar. Sabe qual é? A gente se curva. A gente se curva porque estamos diante do Todo-Poderoso, daquele que é o Senhor dos céus e da terra. Aí a gente se curva. Aí o Senhor fala assim: você que se curva, você que ora, você que busca, você que clama, vou usar a tua vida para projetar, para lançar, para fazer coisas que vão acontecer lá na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu me curvei porque tudo em mim doía. Doía o meu íntimo, o meu ser, meu coração, o meu sentimento. Tudo doía, mano. Eu me curvei. E hoje eu vejo o que Deus está fazendo. Deixa eu dar uma palavra para você. Curvar-se diante do Senhor é só um gesto e um modal para Deus usar a tua vida, porque você vai lançar, você vai projetar. Isso aponta para sonhos, aponta para futuro, aponta para aquilo que a gente deixou de sonhar. Quantas coisas já passaram no nosso coração e que ficou? E a gente deixou de projetar. A gente deixou de pensar nisso. A gente desistiu de sonhos. Tem algo que eu preciso dizer em especial, em particular, pastor Zé e pastora Rosana. Aquele filho, ele é do Senhor. Não desistam dele. Deus vai usar a tua vida para projetar. Deus vai curvar você para projetar. Não se importe se houver uma transformação no teu ser nessa noite, porque o arco na sua condição normal, ele tem uma envergadura, mas quando ele é puxado, que se tange aquela corda, ele toma uma outra envergadura. E o que o Espírito está dizendo nessa noite é que ele vai fazer assim com a nossa vida, mano. O Espírito está querendo nos levar a um patamar diferente e nos tanger, e nos levar a uma envergadura diferente, porque a envergadura que nós somos no nosso natural, ela não projeta, ela é só uma perspectiva de projeto. Você pega um arco, você sabe que o funcionamento dele é para aquilo, é para lançar uma flecha, mas ele na sua condição natural não faz nada, mas na mão do arqueiro ele toma uma outra envergadura, ele se enverga. A palavra de Deus está dizendo exatamente isso: porque curvei Judá para mim. O arqueiro faz isso, puxa para tanger, e às vezes essa coisa de puxar às vezes dói na gente. Mas deixa eu te falar, o arqueiro não vai fazer isso para matar você, para quebrar você, para destruir você. O arqueiro vai fazer isso para trazer você uma nova envergadura, porque é nessa envergadura que ele vai usar você para projetar, para lançar para coisas futuras, coisas que vão acontecer lá na frente, e que você vai tomar ciência disso,
que você vai perceber, olha, lá atrás foi assim, eu estava numa posição e de repente o arco se curvou, porque o Eterno resolveu colocar as suas mãos na minha vida e sobre mim, e me fazer uma nova pessoa, e me tanger, e me transformar nisso que o Espírito queria que eu fosse. Não deixe de sonhar, não deixe de projetar, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão de um futuro lindo que Deus ainda tem para a tua vida e que Ele escreveu e que apesar das afrontas não mudam também. Porque curvei Judá para mim. E além disso ele fala do mesmo povo. Aí são maneiras diferentes de Deus agir na nossa vida, formas diferentes. Ele fala: curvei Judá para mim e enchi com Efraim o arco. Efraim aí é o povo de Deus colocado como flecha agora. Como é que Deus está te usando, ou como é que Ele vai te usar? Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei em que nível você está de compromisso, de trabalho, de envolvimento no reino, de se lançando para Deus, de projetando a tua vida espiritual. O que você tem para os teus próximos anos? Eu não sei. Mas o Espírito diz assim: olha, vão ter situações em que eu vou curvar o arco, vou mudar a envergadura. E em outras situações, o mesmo povo, porque ele está falando do mesmo povo, ele fala: Efraim vai ser aquele que eu vou lançar, aquele que vai servir de flecha, aquele que vai sair do arco de uma maneira tremenda para atingir o alvo. Tem uma canção que a gente canta: como uma flecha que atinge o alvo, não é isso? Usa-me, Senhor. Quantos querem isso nessa noite? A gente fala: Deus vai mexer em você, Deus vai mexer com a tua vida. Não vai ser igual, não vai ser na mesma envergadura. Na envergadura natural não acontece nada. Um arco só vale para o efeito que ele é feito quando ele é tangido, quando ele é envergado, quando ele muda a postura, quando o Senhor puxa, muda tudo, transforma tudo. Nessa noite, deixa eu falar isso para você. Nessa noite Deus vai querer fazer algo aqui. E antes de nós cearmos, nós vamos orar juntos, porque existem pessoas que vão precisar envergar, vão se voltar à fortaleza, porque são prisioneiros da esperança, vão ser apurados nos seus sentimentos. O Senhor vai te envergar você. E outros Ele vai lançar, Ele vai enviar, Ele vai cuidar para que os teus sonhos sejam cumpridos, sejam concretizados. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E depois, por fim, ele fala assim: e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. O final é que nós, depois de sermos trabalhados, curvados, tangidos pelo Senhor, vamos ser semelhantes à espada de um poderoso. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. A espada de um poderoso aponta para a tua vitória, as tuas batalhas que serão vencidas, porque quando se olha para a espada de um poderoso, se respeita a espada de um poderoso. Esteja ela como estiver. Se ela estiver cravada, a primeira coisa que me veio, sabe, a espada é quando o sujeito crava assim no chão, sabe, espelha segurança, firmeza. Aqui, ó, é com esse instrumento aqui. Vou fazer de você como uma espada de um poderoso, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A espada de um poderoso, se ela estiver erguida, ela expressa
temor expressa poder na mão de um poderoso, uma espada erguida. Quando eu li isso, o Senhor falou no meu coração: terão nesta noite, nesse lugar, muitas espadas poderosas nesse lugar. É assim que Deus te vê. É dessa maneira que Deus te vê. E aí você diz assim: não, mas eu sou tão pequeno. Natural de quem entende de fato a sua pequenez, o seu tamanho e a grandeza de Deus. Natural falar isso. Mas da mesma maneira, como não muda a tua identidade com as afrontas da vida, como não muda a tua identidade os sentimentos que você tem, como não muda a tua identidade tudo que aconteceu e que machucou você, não muda a tua identidade, você continua sendo filho de Deus. Da mesma maneira, Deus continua olhando para você e dizendo: eu quero continuar usando, eu quero continuar trabalhando na tua vida, eu quero continuar mudando você do natural, do arco natural, para um arco curvado, um arco tangível. E quando isso acontece, irmãos, muda tudo na nossa vida. Essa noite é uma noite de um encontro, como todos os outros encontros que estão acontecendo nas outras igrejas. Uau! Pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Mas essa é uma noite em que Ele vai curvar o arco nesse lugar. E eu quero orar por você. Quero orar com você, que veio aqui nessa noite com o seu coração ferido, machucado, sentimento de quem está dentro de um poço fundo, não sabe o que vai acontecer. Porque quem é prisioneiro dentro de um poço não sabe o que vai acontecer. Pode ser morto ali, pode ser levado como José foi em cativeiro. Pode acontecer tudo. O Senhor diz só uma coisa: por causa da aliança do sangue, eu vou libertar aquele que está no fundo do poço nessa noite. Que bom. Que bom. Se você quer orar comigo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que sentiu o toque do Espírito Santo e de Deus falando contigo, pode sair do seu lugar e vir aqui orar comigo. Nós vamos orar juntos. Eu creio que muita coisa vai mudar. Eu creio que Deus tem muito a fazer entre nós, em nós, na nossa vida, no nosso coração, no nosso sentimento. Deus precisa curar a gente por dentro. Muitas vezes nos sentimos como quem está no fundo do poço. Não sabemos como vamos fazer, o que vamos fazer. Também, às vezes, nos achamos inúteis. Deus não está interessado nisso. Deixa eu falar com você: Deus está curvando o arco nessa noite. Deixa Deus curvar você. Deixa Deus usar você. Deixa Deus trabalhar você. Trabalhar o teu íntimo, trabalhar o teu coração. E aí, quando nós cantarmos essa canção, você vai ter a oportunidade de perceber o quanto Deus te ama e quer usar você, assim como você é mesmo. Você é alguém assim como eu. E aí Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Deus não desistiu de você. Deus não olha para você de maneira diminuta. É menor do que era, agora não é tão assim. É assim, ó. Deus te olha como arco, que na mão dele é um instrumento de guerra. Deus te olha como uma espada na mão de um guerreiro, que na mão dele é um instrumento de guerra. É um instrumento de guerreiro. Bota a mão no teu coração, vamos orar juntos. Deus, segundo a tua palavra nessa noite, nós nos colocamos diante de ti. Todas as afrontas que recebemos e que nos geraram sentimentos de estarmos no fundo do poço,
sejam agora repreendidas, quebradas, destruídas pelo poder do sangue do Cordeiro, que é o pacto do Senhor conosco, aquele que preserva a aliança. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, cura o nosso interior, cura o nosso íntimo, cura o nosso coração, trata da gente. Nós somos pessoas, Senhor, que precisamos dessa ação e da tua atuação em nós. De nós mesmos, nós sabemos que não somos nada e para nada servimos, mas quando estamos nas tuas mãos, quando nos voltamos à fortaleza, ainda que prisioneiros de uma esperança que às vezes já está morrendo em nós declaramos isso nessa noite, Senhor. Nós cremos que quando tu nos tomares pelas mãos e curvar a nossa vida e nos transformar de uma estatura em outra, de uma maneira em outra, de uma forma em outra, algo vai acontecer. Eu oro pelo futuro, Senhor, que foi sonhado, que se perdeu. Se perdeu, alguns por descuido, outros por relaxamento, outros por não terem culpa alguma, por culpa de terceiros até. Mas nessa noite, Senhor, eu te peço que tu restaure os sonhos, restaure, Senhor, a convicção de fé, restaure, Senhor, o desejo do futuro, de prosseguir, de caminhar e de continuar. Em nome de Jesus, nós oramos pelos irmãos que aqui estão. Te pedimos, Senhor, que tu venhas curvar o arco. O que vem nos meus lábios, no meu coração, para dizer é exatamente essa expressão: curva o arco. Curva o arco. Usa-nos, transforma-nos, molda-nos a tua imagem, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Transforma a gente, muda a gente. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, completa a obra que tu começaste agora. Completa, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Você que está aqui na frente, eu queria que mulher com mulher, homem com homem, desse um abraço aí, dá um abraço na pessoa que está perto de você. Se você estiver com a tua esposa, você dê um abraço nela também, não tem problema nenhum. E depois volta para o seu lugar. Depois de receber um abraço, esse abraço cura. É nisso que nós cremos. Esse abraço